Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Fala Ariane. Hoje, no nosso quadro de compartilhamentos, a gente vai receber uma grande amiga minha, advogada, Dominique Goulart. Ela já faz parte da minha trajetória de diferentes maneiras, de diferentes encontros e lugares, e eu trouxe ela para o canal para a gente poder pensar algumas questões, principalmente sobre advocacia, sobre os direitos das mulheres, sobre essa caminhada dessa trajetória dela, do porquê que ela foi transitando pelas escolhas que ela fez dentro da ideologia política e de vivência, que trazem ela então para o campo da advocacia feminista. Ela vai contar um pouco para nós sobre isso. E eu espero então que vocês aprendam e depois façam perguntas, mandem comentários, para que a gente possa compartilhar e trocar um pouco mais sobre o assunto. Então, Dominique, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Espero que Obrigada, a gente Ari. se encontre bem nesse momento. Dominique, é um prazer te receber, é um prazer estar contigo nesse momento. E eu queria que tu se apresentasse para nós, né? Eu até pesquisei, fui dar uma olhada no teu currículo, mas eu prefiro que tu diga de quem tu é, de onde tu vem e o que é importante para ti que as pessoas saibam sobre a Dominique. Obrigada, Ari. É uma honra estar aqui, né? Como eu te disse, assim, tu é uma pessoa que eu admiro muito, esses encontros, né? Esses lugares políticos em que as nossas histórias se cruzaram são lugares muito caros para nós, né? Então, sempre que te ouço falar, aprendo muito contigo, né? Então, é uma honra estar aqui, espero poder contribuir, né? Me coloco à disposição, né? Acho difícil, né, a gente resumir um pouco da nossa história, se apresentar, assim, mas tenho gostado de me apresentar como uma feminista obstinada, assim, né? Acho que é uma característica de nós feministas, assim, né, a obstinação, né, de sempre estarmos dispostas, né, como a Sarah Med fala, né, estarmos dispostas a sermos estraga-prazeres, né? Tem coisas que a gente sempre tem que estragar o prazer de algumas pessoas, né, em decorrência de algumas desigualdades, assim. Então, sou advogada, eu acabo me realizando, me concebendo muito subjetivamente através da minha profissão, né? Tem pessoas que fazem várias outras coisas e a profissão é talvez o que menos importe. Para mim, inverte um pouco as coisas, porque é um lugar muito de realização pessoal, político, subjetivo, assim, né? A questão do exercício da advocacia, né? Estou nesse percurso há bastante tempo, né, há cerca de 10 anos, assim como assessora jurídica, né, me formei há menos tempo, né, sou advogada há menos tempo, mas há cerca de 10 anos atuando com um serviço de assessoria jurídica para mulheres, né, na graduação, né, em organizações da sociedade civil, né, em políticas públicas, então já passei pela docência, né, já dei aula em graduação, pós-graduação, então, né, atuei muito em movimentos de forma a contribuir com direitos sexuais e reprodutivos, essas militâncias, esses ativismos, né? E hoje, então, a gente atua mais prioritariamente, né, junto à rede de serviços, com o escritório Goulart Jobim, junto à Natália Jobim, né, que é a minha sócia, e a gente, então, atua, né, prioritariamente, mas praticamente exclusivamente para mulheres em situação de violência, né. Eu e a Dominique, eu imagino que a gente tenha se conhecido na época da ocupação Mulheres Mirabal. Se eu estiver errada, tu me corrige, mas eu acho que foi nessa época que a gente se conheceu. E a gente atuava bastante, assim, pensando no direito das mulheres, enfim, né, aquela época da faculdade em que a gente estava bem intensamente vinculada ao ativismo. Então, foi um dos grandes encontros que eu tive na vida. Depois disso, quando eu ingresso, né, no mestrado, foi uma das pessoas também que me deu suporte para a construção do meu projeto sobre justiça reprodutiva. Então, para além de toda a tua expertise, eu tenho um carinho especial, assim, pelo nosso encontro. E aí, dito isso, né, eu a partir dessa tua formação acadêmica, né, da tua atuação como advogada, como que essas coisas te trouxeram, né, para o centro do direito de família, da violência baseada no gênero? Conta pra gente como é que tu chegou nessa temática, antes de mais nada, assim. Eu acho que, assim, remonta muito, né? Por vezes a gente tenta escapar um pouco, assim, de quais foram os vínculos primeiros, assim, né? Que nos forjaram, quais foram aquelas relações, né? Que nos marcaram desde a infância, assim. Mas, às vezes a gente faz, né? Digamos assim, dos nossos traumas, dos nossos sintomas, né? O nosso exercício da nossa profissão, as nossas escolhas políticas marcam muito a nossa trajetória, né? E eu acho que a minha motivação, assim, para começar a me aproximar, né, dos direitos das mulheres, de ativismos, né, lá em 2000
2012, 2011, né? Isso começou a partir também de algumas indignações e inconformidades, né? De desigualdades, sobrecarga de trabalho, né? Reprodutivo dentro da minha própria família, assim. Então, isso, né? Acabou me conduzindo muito, né? A me aproximar disso, né? E eu tinha muito mais anseio, proximidade, desejo de trabalhar com as questões de violência, né, com vara de violência doméstica, com a Lei Maria da Penha, mas acaba que quando a gente trabalha com Uhum. assessoria para mulheres em situação de violência, é indissociável a gente dar conta e lidar, né, e encaminhar, enfim, instruir juridicamente as mulheres no que tange às questões de direito de família, né? Bom, como é que vão ficar os alimentos das crianças, né? A pensão alimentícia, como é que essa mulher vai sair dessa casa em segurança, como é que a gente vai pensar, né, uma forma de subsídio financeiro, uma pensão alimentícia para essa mulher, a partilha de bens, né, o divórcio, enfim. Então, as questões de família, elas começaram a vir de forma acessória, assim. Então, eu não tinha como não me apropriar disso, porque isso era uma demanda que acabava sendo vindo junto, né? Eu não poderia me dar, digamos assim, o luxo de ficar só mais adstrita às questões de criminais, por exemplo, né, de como que um inquérito policial tramita, de como que uma ação, né, penal tramita, mas eu precisava também, né, conseguir instruir as mulheres nesse sentido. Então, o direito de família, ele vem, digamos assim, a reboque, né? E tu comentou agora sobre a questão, né, das infâncias e tudo mais. A Dominique criança, ela já queria ser advogada, ela já pensava sobre isso, ou foi uma coisa que, enfim, foi da vida? Eu acho que foi da vida, assim, eu acho que a Dominique criança, ela tinha mais talvez um desejo, assim, né, de algo próximo, assim, a fazer justiça, talvez aí tenha alguma coisa, mas uma coisa muito mais lúdica, num lugar muito mais lúdico, tipo a espiã, né, alguma coisa assim, Uhum. né, não tanto, assim, na concepção do que é, né, o fazer, né, jurídico, assim, né, tem muitas clientes que perguntam, às vezes, né, eu acho muito bonito como que se explica até para uma criança, né? O que que um juiz, uma juíza faz, o que que o poder judiciário, como é que ele decide, né? Então, acho que cada vez mais as crianças hoje em dia elas estão muito mais apropriadas de várias questões, né, no mundo, assim. Mas acho que quando eu era criança eu não tinha muito essa noção, assim. Acho que a coisa foi aparecendo, assim, conforme, né, atritos familiares, né, questões familiares também foram acontecendo, assim, mas com muita inspiração nas mulheres da minha família, que eram mulheres muito fortes, assim, mas muito motivadas por essas desigualdades de gênero que vão aparecendo, né, nessas relações domésticas, assim. E deixa eu te perguntar, o teu ingresso na universidade, então, tu não é, sei lá, filha de juiz, alguém que já tem a advocacia, porque é comum, né, quando a gente olha para a faculdade de Direito, principalmente na Universidade Federal, as pessoas geralmente já têm uma trajetória familiar dentro do direito, já são ali alguns filhos de juízes, promotores, etc. Não foi o teu caso, pelo que eu estou entendendo. Não, não, de maneira alguma. Na verdade, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa graduação, assim, né? A minha avó, ela tem até a quarta série, assim, né? Então, a gente só consegue coisas, né? Justamente porque as mulheres que vieram antes de nós, né? Conseguiram nos alçar, né? E nos aportar e também porque a gente consegue sonhar porque a muito custo foi investido, né, na nossa vida, assim, né? Mas não tenho nenhuma pessoa da família formada, tampouco em direito, né? Ninguém do meio jurídico, então para nós tudo é mais difícil, muito mais complexo. É que Uhum. criar projetos do zero é muito mais, claro, fácil quando tu é uma pessoa que tem outros privilégios, que estudou numa escola particular, que fez um intercâmbio para a Europa, para se descobrir, né, que tem um pai, uma mãe, que já tem um escritório, que já tem uma carta de clientes, que já é um juiz, uma juíza, é um tipo de trajetória diferente, né? E claro, todas as políticas, né, de expansão da universidade pública, elas vêm nesse sentido, né? A expansão de Uhum. cotas sociais, cotas raciais, né, ações afirmativas para conseguir agregar mais pessoas, para conseguir democratizar o ensino. E aí, também pensando nisso, né, quando tu te forma, tu conta pra gente aí, tu já transitou pela docência, já tem bastante experiência na assessoria jurídica. Eu queria que tu contasse pra gente um pouco
de quando que tu percebeu que havia necessidade de um escritório que tivesse uma abordagem explicitamente feminista, assim? Como foi essa decisão para dar esse passo e fundar esse escritório junto com a Nath Jobim? Inclusive, Nath, um abraço, estou com saudade. E aí, quando que vocês entenderam, assim, que, bom, é importante que tenha um escritório que trate especificamente disso, com essa abordagem, assim? Como é que isso também, aí já aproveito para tu depois complementar, como é que isso é visto, né, no âmbito geral do direito, essas abordagens feministas, assim? Inclusive, a Natália, né, tá no Rio de Janeiro, minha sócia, né, e ela foi visitá-la recentemente, assim, a gente falava, assim, né, ela trazia, assim, não é como se a gente tivesse escolhido isso, né, não é como se a gente Sim, tivesse pego, né, uma cartela de várias, digamos, trajetórias possíveis no direito e, né, escolhido uma delas, assim. As coisas elas vão nos escolhendo também, vão nos convocando ao longo da nossa vivência, né? E eu acho que para falar assim de como surgiu o escritório, acho que tem que rememorar um pouco de como, né, lá em 2015, quando eu era uma estudante de direito, assim, já estava há 2 anos no serviço de assessoria jurídica universitária, né, eu tenho com outras colegas, né, a iniciativa, assim, de fundar um coletivo feminista do direito na URGS, e a partir dele a partir inclusive de algumas circunstâncias, militância e ativismo na faculdade de Direito, por conta de assédios de professores contra alunas, a partir dessas sim, mobilizações a gente começa a se agregar, assim, e se articular para fundar um grupo específico, né, uma assessoria jurídica específica para mulheres em situação de violência. Na época, tinha diversos grupos com várias especificidades, mas a gente entendia que precisava de um grupo de trabalho, uma abordagem, um arcabouço específico, um debate específico, né? Esse aporte para fazer esse acolhimento, né? Então, a gente funda ali em 2015, 2016, né, que é onde a gente começa a participar, né, se articular com outras redes, casas-abrigo, né, centros de referências para as mulheres, com políticas públicas para somar nessas articulações de enfrentamento à violência de gênero no município, sobretudo, né. Então, acho que começa a se articular, digamos assim, um escritório de advocacia muito antes dele próprio surgir, né? Eu acho que é anterior a qualquer ideia em específico, assim, né? Então, ali, nessas articulações, eu e a Natália, a gente se encontra, outras pessoas também que estavam somando conosco. Então, a gente começa a caminhar por esses trajetos, né? E entender também, né, as especificidades, né, das varas de violência, começar a orientar as mulheres, começar a acompanhar nas audiências, começar a entender sobre avaliação de risco, entender que muitas pessoas que estavam trabalhando em serviços especializados, às vezes, para mulheres em situação de violência, não tinham, digamos assim, essa capacitação para fazer uma avaliação de risco, em que sentido? Bom, essa mulher tem um risco de correr, né, um risco de letalidade, tem um risco, né, de o homem invadir a casa dela, bom, ela precisa ir para um abrigo, ela precisa de uma medida protetiva, onde que ela vai passar a noite até a medida protetiva ser concedida. Então, todas essas sim. articulações, eu acho que daí é de começar a instrumentalizar o direito em função das demandas das mulheres, assim. Então, acho que começa a partir de criar, né, um lugar possível no mundo jurídico que faça sentido para essas necessidades, para essas demandas, mas também para nós, enquanto ativistas, né, e defensoras de direitos humanos, assim. Então, há 10 anos atrás, assim, não existiam escritórios de advocacia voltada para mulheres em situação de violência. Isso começa a surgir aí, e a gente vê, assim, que pessoas que nunca atuaram, né, com a militância feminista, com os movimentos sociais feministas, começam a se Sim. inserir, isso começa a virar um nicho de mercado, né? E a gente vê que, digamos, atualmente tem muitos escritórios que têm esse escopo, né? Que é digamos assim, virou um campo de mercado, né? Então, acho que é importante situar politicamente, assim, que não é um escritório que surge aí, né, nesse sentido assim, posso advogar com direito às Uhum. sucessões, direito tributário, direito penal, e eu vou escolher. Não, acho que vem anterior, né, uma trajetória política que nos antecede, assim, então, isso eu acho que é uma coisa significativa, assim. A gente também não pode esquecer que a própria Lei Maria da Penha, ela é de 2006, né?
Então, não é como se a gente também tivesse dentro do âmbito do direito, e diz muito também, né, de quem compõe tanto o direito quanto o espaço de formulação de políticas públicas do Estado, que é majoritariamente homens brancos, majoritariamente homens brancos e ricos. Assim. Então, para além de vocês proporem algo que chega, eu imagino que internamente seja um desafio muito grande, assim, conseguir lidar com esse enfrentamento, porque é uma mudança de paradigma, né? Isso é inegável, assim. Isso que tu tá falando é muito importante, assim, Ari, porque pensar, assim, né, um paradigma né, bem nisso, assim, né, no sentido de o direito, ele é criado por quem, como tu disse, né, quem são essas pessoas, e daí pensar, assim, quais são as vidas que essas pessoas tiveram, o que que elas enxergam como coisas importantes, né, o quão sensíveis elas são para alguns problemas da vida. Porque, bom, vamos pensar, uma pessoa que teve toda uma vida privilegiada, né, que talvez não tenham passado por certas circunstâncias, não vai estar sensível para algumas reivindicações dentro do Poder Judiciário, né? Hoje, e isso era impensável há 10 anos atrás, hoje a gente conta com um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. É um documento muito importante, que inclusive está sendo discutido, né, no Congresso Nacional para tentar ser revogado, né, justamente por causa desse avanço, assim, de uma extrema-direita, inclusive, né, dentro do Congresso e no Legislativo. Mas isso era impensável, né, e esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele é para as juízes e para os juízes julgarem. E são coisas muito materiais, assim, no sentido, bom, dentro de uma audiência, tem pessoas aqui que precisem de alguma especificidade, tem alguma lactante, tem alguma Muito. gestante, né? Tem alguma desigualdade de poder entre essas partes, elas podem ser ouvidas juntas, tem alguma questão de segurança, essa mulher pode sair aqui no corredor junto com esse homem que vai ser ouvido. Então, são coisas nesse sentido, quando a gente fala assim, uma construção de conhecimento que esteja, né, comprometida com certas coisas que vão ser vistas, que vão ser pensadas, vão ser olhadas, né? E se a gente vai pensar assim num termo acadêmico, uma questão de construção de conhecimento, uma epistemologia de um lugar, né, que se comprometa com certas questões. Então, o direito, ele não é pensado, não é formulado para garantir os direitos das mulheres, não é pensado, não é formulado para garantir direito, né, de pessoas que estejam em situações de vulnerabilidade, de violência. Mas a Uhum. gente tá aí para disputar, justamente, pessoas, né, nós que temos outras trajetórias, outros pontos de vista, a gente está aí disputando o que, que é fazer direito, né? O que, que é a concepção do que é a norma jurídica, né? O que, que tem que ser visto num processo judicial. Então, eu penso muito que quando a gente propõe uma advocacia feminista, é de levar as vozes, as necessidades reais cotidianas, né? Fazer como um processo judicial que ele retrate. Eu sempre mando, por exemplo, assim, a petição inicial, que a gente chama, né, que é o texto, quando a Uhum. gente entra para uma ação, eu sempre vou mandar para minha cliente. Olha, é isso tá retratando o que tu passa na tua vida, as tuas necessidades, as necessidades dos teus filhos, porque a gente quer levar as histórias dessas pessoas de uma forma, os seus sentimentos, as suas dores, né, as suas reais questões para serem dirimidas pelo Poder Judiciário, assim, ou em outros espaços também, porque não é só o Judiciário que vai dar conta das nossas demandas, né? Eu fiquei pensando, a gente estava conversando, né, antes aqui no off sobre isso. A gente estava falando justamente sobre isso, né, sobre a questão dos tipos de violência, sobre como isso aparece no escritório. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, e aí se tu puder trazer daqui um pouco exemplos ou dizer um pouco desse dia a dia, do que significa de fato ter uma prática de advocacia feminista. Porque eu acho que quando a gente vem, fala muito, né, desse lugar de quem experimenta no corpo, de quem experimenta uma posicionalidade, e aí eu falo de mim, né, enquanto mulher negra, de periferia, que tem outras necessidades, tudo isso que tu fala pode parecer meio óbvio pra gente, né? Mas aí é isso que tu traz. Mas para quem muitas vezes está julgando, isso não é visto. E aí a gente vê todo tipo de atrocidades, né, nos julgamentos, de casos emblemáticos, inclusive, né? E aí a gente falou, teve o caso da Mari Ferrer, enfim, teve N casos que a gente poderia citar aqui, de que isso não é considerado. Então, no que essa abordagem se diferencia
de um escritório tradicional, assim? No dia a dia, como é que isso se reflete em princípios? Eu acho que bem na linha do que eu estava falando, assim, Ari, né? Um princípio para nós é o exercício do protagonismo, né? A gente Sim, trabalha a partir de uma escuta atenta, né? Acolhedora, que vai validar as histórias, né? Assim, tem clientes que falam assim, né? Ai, louco eu não ter que explicar o que eu tô passando, que o que eu tô passando é violência, né? Ou, ai, que bom que vocês acham que eu não sou louca, né? Ou, exato. bah, eu achava que ele ia manipular vocês, né? Digamos assim, numa negociação com um ex, né? Assim, ah, eu achava que ele ia manipular vocês e vocês viram que ele é, né, uma pessoa manipuladora e que ele é agressivo e ele foi hostil com vocês também, então se sentem validadas por isso. Então tem essa principiologia, né, de uma validação no sentido, né, de que a gente sempre parte do pressuposto que é verdade o que as mulheres dizem, parece óbvio também, né, é ridículo, né, ter que falar Sim, isso, mas é algo que, quando a gente vai para o Poder Judiciário, tem muito um lugar de duvidar, fazer dúvida da palavra da mulher, né? É claro, a gente tem julgamentos de tribunais superiores que têm mudado isso, né? Por exemplo, para pedir uma medida protetiva, hoje em dia, não precisa maiores provas para além da palavra da mulher. Isso é digamos assim, um nossa, entendimento dos tribunais superiores de que a palavra da vítima ela tem um valor de prova. Então tem muitas mulheres que elas não entram com o processo, não pedem uma medida protetiva, não registram um boletim de ocorrência, porque elas acham que elas não têm prova. Só que a gente não pode esquecer que nos crimes de violência doméstica, né, sobretudo no âmbito domiciliar, que não tem outras testemunhas, às vezes não vai ter uma câmera, não vai ter um áudio, não vai ter uma fotografia, não vai ter um e-mail. Então, a palavra da vítima, ela tem um valor de prova, né? E não só a palavra, mas a gente tem que pensar que tem coisas que ficam no nosso corpo e que são, digamos assim, consequências materiais da violência. Por exemplo, assim, quando a gente pensa na violência psicológica, na violência sexual, tem sintomas psíquicos que podem ser atestados por uma perícia psicológica, por exemplo. Então, isso também é um valor de prova, ou seja, a nossa história, nosso corpo, ele carrega, né, em si mesmo coisas que têm um valor jurídico, digamos assim. Então, acho que quando a gente fala de o que é diferente num escritório de advocacia feminista, é pensar isso, né? É pensar o que nas normas a gente vai costurar, descrever nos processos judiciais, nas audiências, de uma forma diferente, a diminuir a desigualdade entre os homens e as mulheres, a violência de uhum, gênero, quais são os cuidados, né? A gente sempre fala que a gente é muito estratégica, muito protetiva, né? Ou seja, as nossas ações enquanto advogadas têm que ser para preservar e diminuir, né, a exposição de violência nas vidas das mulheres. Então, a gente sempre vai estar pensando de uma forma a tentar minimizar os danos, as consequências, né? Porque a gente está lá no nosso escritório, né? Quem está no seu cotidiano está no seu território, né? Então, quando a gente pensa esse percurso jurídico, né, com as mulheres, a gente fortalece, né, trazendo as ferramentas, trazendo as possibilidades jurídicas, os caminhos, e a partir do protagonismo das mulheres, a gente vai decidindo em conjunto as coisas, né? Porque é isso, eu acho que quando a gente pensa assim num mundo machista, patriarcal, né, nós somos muito destituídas do nosso poder de decisão, nos colocam como um lugar de incapacidade, que a gente não é capaz de decidir, não é capaz de tomar as melhores decisões. Então, quando a gente faz esse acompanhamento, a gente tenta sempre exercitar esse protagonismo, né, das mulheres, de que elas estão aptas a decidir sobre a sua própria vida, né? Então, acho que difere de uma advocacia tradicional, em que uma advogada vai dizer assim: ah, você tem que fazer isso, a gente vai fazer aquilo, eu vou te mandar só para tu conhecer o que eu vou botar no processo e eu nem vou te informar o que está acontecendo na ação. É bem diferente, né? tentei fazer uma analogia enquanto tu falava, assim, desse sentido prescritivo e tutelado, muitas vezes, que as mulheres são colocadas, né? Que nós mulheres somos colocadas, por exemplo, quando vai no médico, quando vai. Porque
mesmo o campo do jurídico, da medicina e outros, tem uma linguagem muito própria, né? A gente brinca muito com o juridiquês, e aí muitas vezes a gente, por não compreender o que está escrito num processo, por não entender aquela linguagem, de certa forma aceita essa tutela, vamos chamar assim, daqui um pouco também não estou usando uma palavra correta, mas acaba abrindo mão dessa nossa autonomia. Assim. Então, quando tu diz isso, dessa coisa de não ter esse valor tão prescritivo necessariamente, mas sim de autonomia e aconselhatório e também exercendo esse papel da intermediação, me parece que já é muita diferença em relação ao que as pessoas estão acostumadas, né? Tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, de quem são as pessoas que estão no direito, né, de onde elas vêm, para onde elas vão, o que é que elas comem, né, de onde elas vivem, que é achar que quem está no meio jurídico, né, quem são os juristas, eles estão acima das outras pessoas. Como se eu tivesse um conhecimento que ele fosse mais importante, mais significativo, mais, né, relevante do que a minha cliente. E eu não Uhum. parto desse lugar, né? Eu parto que a gente tem conhecimentos diferentes, né? A gente não tem um saber desigual. Claro, pode ser que eu saiba mais sobre direito, mas ela sabe mais sobre outras coisas. E isso vai ser uma troca, né? Eu não vou dizer que eu sei mais sobre a vida dela porque eu sei algumas coisas sobre direito. Então, eu acho que é parte desse lugar de construir as estratégias em conjunto. Eu não vou ser, assim, acho que quando tu fala de tutelar, eu não vou ser paternalista, né? Eu não vou Sim. dizer o que a pessoa tem que fazer, porque eu já vi muitos casos assim. Claro, enquanto advogada, enquanto uma técnica que atua com violência de gênero, eu tenho uma responsabilidade profissional de dizer, olha, nesse tipo de caso, você tem esses riscos e eu te oriento a fazer isso ou aquele outro. Mas, se você não quiser fazer, também é da sua conta e risco. Então, é diferente de dizer assim: olha, você tem que fazer isso, a gente vai fazer aquilo, você vai me dar os documentos, eu vou entrar com a ação do jeito que eu acho que é melhor. Não. Parte de um pressuposto de ir construindo conjuntamente para que haja um exercício de autonomia, de protagonismo, né? Que a pessoa se sinta representada, sinta que aquilo faz sentido na sua vida, né? Então, é um lugar diferente de como vai construir isso, né? Instrumentalizar a ferramenta jurídica, né? E aí, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela nem tá no roteiro, mas eu acho que ela cabe, até pensando em quem tá ouvindo. Assim. Isso significa que vocês não atendem homens? A gente atendeu já alguns homens, tá? Mas foram situações muito pontuais, tá? E Uhum. quando a gente decide fazer acompanhamento para homens, é sobretudo pensando nas infâncias, nas crianças que estão envolvidas, tá? Então, a gente sempre, como é que é o fluxo de trabalho no escritório? A gente marca um atendimento para entender a situação, para fazer algumas orientações iniciais, para prestar algumas, né, questões técnicas de orientação de prova, o que que são as possibilidades jurídicas, estratégias cabíveis, depois faz uma proposta de trabalho. Então, tem casos, né, que chegam até nós, a gente faz um primeiro atendimento e vê que, bom, essa pessoa, essa demanda, esse tipo de causa não tá da nossa diretriz de trabalho, né? E ou Uhum. a gente, bom, comunica, a gente pode fazer esse tipo de trabalho, né? Se for, né, se tu quiser entrar com uma ação de alienação parental. Não vai acontecer, eu não atuo com Sim. isso, né? Então, agora, é uma negociação, né, em prol de um pai, né, que está disputando com uma mãe, e que a gente vê que a gente pode fazer uma atuação que vá ser protetiva para essa criança. Às vezes a gente atua, tá? Sim, raríssimos casos, assim, ó, Sim. 5% dos casos, mas tiveram situações em que a gente entendeu que se aquela pessoa fosse para outro escritório, seria violento para aquela mãe, seria violento para aquela criança, que daí a gente acaba fazendo até um papel pedagógico, né, de Aham. exercício de parentalidade desse pai, conversa muito, faz um trabalho que, né, não é o papel da mãe, né, é o papel da sociedade, né, de poder munir esses homens de serem pais mais bem capacitados ao exercício da parentalidade, né. E aí tu trouxe, né, além da questão da autonomia, pensando as mulheres e etc., do acolhimento, essa parte do pedagógico, assim, porque eu fico imaginando que de diferentes formas vocês devem passar muita raiva na prática cotidiana, né? Como que isso também afeta, assim, as subjetividades de vocês?
porque eu particularmente admiro muito, muito, muito mulheres que trabalham com na estrutura, né? As gurias que estão lá no parlamento, vocês que trabalham diretamente, porque são ambientes muito violentos para a gente. São ambientes muito violentos para quem está atuando ali em defesa, né, dos direitos humanos, e aí principalmente pensando mulheres, etc., crianças, né, o direito de família. Então, como é que vocês lidam com isso, assim? Como é que vocês conseguem, de certa forma, deixar as coisas do escritório no escritório, né? Se é que isso é possível. Olha, eu acho que tem todo um caminho, assim, né, até quando eu entrei na faculdade, eu não entrei diretamente para trabalhar com, né, quando eu entrei lá em 2013, para trabalhar com violência de gênero, porque eu me sentia muito crua, né, eu fui trabalhar com juventude, assim, né, porque eu precisava, sentia que eu precisava estar mais madura para saber lidar, assim, eu acho que são muitas ferramentas, assim, né, de autocuidado, né, e não no sentido, assim, neoliberal, né, não é o skincare, né, que a gente fala, né, são coisas, né, terapia, né, às vezes cuidados, né, de alimentação, cuidados pessoais, né, de rotina, assim, né, poder que a gente tenha algumas folgas para respirar, né, momentos de autocuidado, cuidado entre nós, né, dentro do escritório, acho que isso é uma questão primordial, assim, de solidariedade, né, de como nós somos éticas, né, respeitosas e parceiras umas das outras, né, de entender as limitações de cada uma, né, e claro, no momento que não tem mais esse tipo de vínculo, assim, né, de confiança também, né, é difícil de prosseguir, assim, então a gente precisa muito contar umas com as outras e ter a plena confiança, né, umas nas outras e ter práticas de cuidado mesmo umas com as outras. Mas é muito difícil, realmente, assim, não é raro que a gente seja atacada no judiciário, que a gente seja atacada, né, pelas juízas, pelos juízes, pelas delegadas, pelos delegados, promotores, promotoras, por advogados, né, de outras partes, por homens, Sim. a gente faz muitas negociações também, não é só o processo judicial que a gente faz, né, a gente faz, tem Uhum. casos que a gente faz negociação extrajudicial, ou seja, ainda não tem um processo, né, tem casos, por exemplo, assim, partilha de bens que não envolve criança, né? Que tem algumas condições que pode ser feito no cartório, por exemplo, Uhum. divórcio direto no cartório. Então, isso envolve, né? Requer uma negociação direto lá com o ex-companheiro, às vezes com a ex-companheira também, né? A gente não pode também naturalizar que sejam só relações, né, Uhum. heterossexuais. A gente também tem muitas clientes Bacana. LGBTs no escritório, então vai fazer a negociação com a ex-companheira, com o ex-companheiro da parte, né? Às vezes a gente também é um alvo de retaliação, de ataque, né? De insistência, de manipulação, de menosprezo. E, bom, é sempre tentando se fortalecer, né? É uma tarefa árdua. Tem momentos que tem casos assim que a gente passa a noite sonhando, né? Que a gente não sai do escritório, o escritório não sai da gente, né? É complexo, né? Não tem, mas eu acho que em alguma medida não tem como não, assim, não ter um envolvimento subjetivo nisso que a gente trabalha, Sim. né? Tem pessoas que falam profissionais, né? Ah, que a profissional não pode chorar. Eu choro várias vezes no escritório, assim, fico super emocionada, assim, então né, a gente né, chora, se abraça, né? Então, porque tem histórias que nos tocam, Um né? dia. Que eu não me senti mais nada, não for atravessada por isso, eu tenho que parar de trabalhar com isso, né? Porque senão não dá para ser tão objetiva para trabalhar com isso, né? A gente tem que sentir um pouco no corpo as coisas para se deixar afetar, né? Eu me emocionei, inclusive, agora pensando nisso, assim, né? De como para algumas pessoas é impossível, né? A questão da impessoalidade, e isso é tão cobrado em diferentes profissões, na advocacia não é diferente, que seja assim, que a gente seja impessoal ao caso, né? E se atenha ao que diz a lei e etc. Mas não só nesses casos, mas em diferentes medidas isso é impossível. Eu acredito que seja impossível, né? E aí eu aproveito para te perguntar, tu trouxe um pouco, mas as maiores recompensas que tu colhe, assim, ao ver o impacto do teu trabalho na vida das clientes, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso também, porque
digamos assim, o retorno, né? Digamos assim, as coisas boas, né? São muito imediatas, assim, né? Quando tu faz um atendimento e tu vai trabalhando, assim, as questões com as pessoas, aquilo vai se desdobrando e é no vínculo que a coisa acontece, assim, né? Mulheres que a gente acompanha às vezes por 2 anos e vai vendo a transformação delas, assim, né? Depois de anos de passando violência psicológica, né? Ela se reconstruindo, redescobrindo o que que gosta, né? Tinha uma cliente que ela falava assim: ai, eu odiava que ele botava sempre o ar-condicionado em 17 graus, eu morria sempre de frio, ele chegava, abria as janelas de manhã, nunca conseguia dormir até tarde. Hoje eu deixo as cortinas fechadas até mais tarde, né? Eu amo. Então são coisas às vezes tão delicadas, né? Os móveis que eu odiava, as roupas que eu usava que eu odiava, eu não podia sair, eu não tinha amigas, né? E a pessoa ir se redescobrindo assim é tão valoroso, assim, né? Muito legal, assim, né? A pessoa, assim, nos conta, tô fazendo terapia, né? Encontrei, tô me relacionando com outra pessoa, né? Então, quando sair a decisão do meu divórcio, a gente vai abrir uma champanhe. Enfim, são várias coisas, assim, que são tão prazerosas de acompanhar, assim, né? Então, é o que faz valer a pena tudo, né? Eu tenho uma amiga que eu gosto muito também, que ela sempre conta que as coisas que eu compartilhava no Instagram fizeram ela se dar conta, e aí pensando naqueles sinais, né, que a gente conversava antes, fizeram ela se dar conta que ela estava num relacionamento abusivo, enfim, e que trazia para ela, onerava ela de diferentes maneiras, inclusive patrimonial, né? O uso dos filhos, das crianças para isso também, para manter esse certo controle. E eu imagino que quando a gente consegue visualizar as gurias ganhando, sim, essa autodeterminação também de si seja algo que nos preenche e também inspira, né? Porque não é porque a gente, de certa forma, conhece as coisas que estamos livres aqui um pouco de sermos a pessoa que sofre determinadas violências. Com certeza, com certeza. Não, é isso, ver, né? Tive clientes assim que, voltaram a escrever poesia, voltaram a dançar, voltaram a sair com as amigas, voltaram a coisas às vezes isso, né? Como eu falei, assim, coisas simples, né? Do tipo, a cortina tá fechada ou tá aberta, né? Assim, a temperatura do ambiente, tá com o ventilador, tá ligado, tá a roupa, né? O batom que vai usar, enfim, ou até coisas mais sistemáticas, assim, né? A pessoa voltou a estudar, sabe? Então, e essas retomadas de projeto, do que importa para si, né? Porque tu fica tão, né? A pessoa fica tão pautada pelo outro, né? Na relação, que não sabe mais, se despersonaliza, não sabe mais quem é, né? Então, essa reocupação do próprio território, isso é bonito demais de ver, né? E com certeza é muito inspirador, assim. E tu pode aproveitar, já que estamos falando disso, trazer um pouco da importância de criar esse ambiente seguro quando as mulheres buscam esses serviços, e aí pensando os diferentes serviços, assim, né? Pegando o exemplo do escritório, que já faz isso na prática, mas como os outros serviços, por exemplo, poderiam utilizar o que vocês fazem como uma forma de inspiração mesmo para criar esse ambiente seguro para quando as pessoas chegam com um caso, né? Eu, por exemplo, volta e meia recebo, né? Eu já aceitei que essa é minha sina na vida. Então, volta e meia eu recebo, alguém me procura, alguém não sei o quê, quando acontece alguma coisa. E aí eu direciono, de certa forma, para as minhas redes, já mandei gente para vocês mais de uma vez, inclusive. Cata, minhas amigas psicólogas, eu vou buscando na minha rede a forma que eu consigo de ajudar as pessoas, mas de que maneira, assim, a importância de criar esse ambiente seguro e como, né, onde, pensando os outros serviços de acolhimento, por exemplo. Eu acho que quando a gente fala, né, anteriormente, assim, a respeito, né, de acolhimento, né, validação, né, de segurança, acho que são coisas que refletem, né, na prática, né, vamos pensar assim, quando uma mulher chega, né, numa delegacia, ela precisa minimamente ter um ambiente, daí quando a gente fala assim, de um lugar com sigilo, né, porque não é o balcão o lugar onde ela
tem que falar o que aconteceu. A partir da entrada, ela pisou no hall da delegacia. Como que ela é tratada? Como que aquele ambiente é pensado para estruturar, para recepcionar aquela mulher lá? No balcão ela vai ser ouvida, vai ser ali, não vai ser numa sala em que ela tenha, né, um lugar acolhedor, né, seguro, onde ela não vai estar exposta, onde não vai ter 20 pessoas ouvindo o que ela está falando. Ela vai ter tempo para ser ouvida, ou ela vai ser ouvida, ah, não, isso aí não é um crime, pode ir embora. Ela vai ser enxotada daquele espaço. Então, por mais que não seja crime, assim, é um direito fazer um registro de ocorrência de um fato que não é típico, né? É um direito fazer um boletim. As mulheres podem fazer um boletim de ocorrência porque elas querem para fins diversos, e tá tudo bem, Uhum. não é um esvaziamento da Lei Maria da Penha, né? Então, fica muito essa criação, esse devaneio, né, de que as mulheres querem usar, né, de uma forma, enfim, deturpada, maliciosa, né, os instrumentos jurídicos, assim, né, então, é um imaginário, assim, mas é isso, vamos pensar, assim, princípios, né, protocolos, é sobre tudo isso, é acolhimento, escuta ativa, né, dar o tempo das coisas, orientar, né, ofertar os instrumentos, né, de forma que a mulher possa, né, decidir quais são os percursos, possa decidir se ela quer, né, tá fazendo um boletim de ocorrência, ela quer ver o seu ofensor, a sua ofensora processada criminalmente ou não. Isso foi explicado para ela, né, aquilo que a gente falava, o juridiquês. Foi Uhum. explicado que ela tem naquele tipo de crime, ela tem o direito, né, de processar criminalmente ou não. Foi explicado para ela que ela pode só fazer aquele boletim de ocorrência para pedir a medida protetiva. Então, são princípios, né, norteadores das condutas de profissionais nesse sentido, né, que muitas vezes a gente vê, é isso, espaços especializados em atendimento para as mulheres que não implementam, né, e isso prejudica Sim. muito, isso afasta as mulheres, né. Então, até conectando com o que a gente estava falando, assim, infelizmente ou felizmente, não sei, né, o corpo das advogadas às vezes é como uma ponta de lança, né? Chega uma mulher numa uma delegacia com uma advogada, bom, o tratamento vai ser outro, né? Então, mas é isso, acaba, né, que esses profissionais têm uma postura diferente, né? Teve alguém, alguma pessoa, alguma coisa que de alguma forma te inspirou também a isso, assim, a seguir esse caminho e dizer, não, é isso aqui que eu quero fazer, da forma que eu quero, que eu tenho feito, assim? Olha, exatamente nessa perspectiva. Tem muitas mulheres que nos inspiram de muitas maneiras, assim, né? A gente vai pensar, assim, tem muitas mulheres que, sobretudo, assim, desde a década de 80, né? São trajetórias fundamentais no direito das mulheres, assim, né? No direito internacional, no direito nacional, assim. Mas não consigo te dizer, assim, alguém que... Porque tem um pouco disso, assim, né? De às vezes são trajetórias um pouco criativas, assim, né? Essas que a gente faz enquanto feminista, assim, né? Tem um pouco de autenticidade, tem um pouco de abrir caminho onde não existe, né? E inventando um pouco a coisa, né? Claro, a gente pega muitas inspirações, porque ninguém inventa a roda, mas e porque a gente vai acumulando, né? Conforme as outras mulheres vão fazendo as trajetórias, assim, né? Vão abrindo um pouquinho, mas eu acho que cada uma de nós abre uma especificidade, assim, né? Então, hoje tem, né, muitas advogadas que fazem coisas assim, e tem escritórios que eu admiro muito no Brasil, assim, mas não, quando eu era pequena, quando eu era jovem, quando eu estava na faculdade, assim, não vou te dizer que não tinha, assim, alguém que fazia isso, assim, desse jeito, assim. Vou te dizer que um sonho meu é meio que fazer como se fosse, assim, um serviço, como se fosse privado, mas como se fosse um serviço público, assim, uma defensoria pública com outras profissionais, né? O meu sonho, eu adoro fazer discussões de casos multidisciplinares, né, com psicólogas, assistentes sociais, eu acho muito rico, assim. Aí eu amei a ideia já, daqui um pouco né, a gente articula, pensa coisas, né, a gente vai se enfiando e abrindo caminhos possíveis, fazendo as nossas redes, essa coxa de retalhos que a gente vai pegando e se Uhum. inspirando umas nas outras. E aí agora tu falando isso, eu fiquei super imaginando, imagina um espaço, né, uma defensoria, agora a gente teve aí, no caso do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Mulheres retornando,
Então, daqui um pouco, sabe, condições possíveis que seja, de fato, um espaço de acolhimento multidisciplinar, em que a gente consiga trazer, principalmente para as mulheres pobres, né, que não têm essa condição de ter esse acesso mesmo, né, a essas informações. Então, eu já fiquei aqui super imaginando várias coisas, e eu acho que é uma tarefa difícil, assim, pensando a gente, né, essa coisa de eu ficava dizendo, não, mas eu nunca vi isso, não sei o quê. Aí ela me olhou e falou assim, mas tu já pensou na possibilidade de que talvez tu seja a primeira a fazer várias coisas e isso não é necessariamente um problema. Aí eu fiquei tipo, pois é, então. É de uma geração, assim, de um tempo, e isso não quer dizer que a gente está inventando as coisas, mas de um tempo em que a gente pega as ferramentas que as nossas ancestrais e que as outras pessoas trouxeram para a gente para poder construir isso, né? Isso é muito bonito de ser feito. Então, eu acho legal também de pensar essa união que foi feita. A Nath também, que eu estava falando, é uma das pessoas que eu admiro muito. A Nath também conheço desde o tempo da Ritter, assim, se eu não me engano, ela ainda estava formando quando a conheci. Então, é bonito de acompanhar a caminhada de vocês, sabe? É bonito de olhar para o escritório e poder pensar isso, assim, poder pensar possibilidades de novas formas de fazer as coisas. E aí eu aproveito já para perguntar se dá para contar para a gente aí quais são os próximos passos do escritório, os objetivos que vocês têm buscado alcançar, como é que tá os projetos. Eu acho que para mim, os projetos eles passam muito por pensar esses sonhos, assim. Eu acho que de se alimentar um pouco dessas coletividades, dessas articulações, assim, porque é isso, às vezes a gente fica, se sente um pouco solitária, né, de estar ali, né, lutando com o judiciário e, né, sofrendo e batendo de frente, tendo que ser combatível o tempo inteiro, assim, né. Então, alguns dos projetos para esse semestre, assim, são dois, assim, de fazer, né, uma organização, uma capacitação com profissionais da rede, né, não só para advocacia, mas está articulando esses projetos. Eu também sou super entusiasta, assim, eu gostaria de formular espaços, né, articulados entre profissionais, assim, acho que é um pouco daquilo que a gente falava, né, da não hierarquização de saberes, né, de poder trocar com profissionais de outras áreas, né, com pessoas que tenham outras trajetórias, né, porque é um pouco disso, né? Assim, a gente se imune das ferramentas que existem, mas tem que ter algum tipo de criatividade, de ousadia, né? E de autenticidade para conseguir tentar abrir espaço, abrir fresta, assim, nessa estrutura rígida, né? Que tu falava, assim. Então, um pouco dos projetos, assim, eu gostaria de poder articular mais com outros profissionais. A gente já tem experiência de fazer outros eventos, enfim, né? De articulações, assim, capacitação para a rede, né, de estar pensando essas formas de atuação, assim. Um outro desejo, um projeto que é mais antigo, mas que a gente vai tentar colocar em prática agora nesse semestre, que é um espaço para as nossas assessoradas, assim, um grupo, não vou dizer terapêutico, mas um grupo de partilha de experiências, né, entre as assessoradas do escritório, né, através da condução de uma psicóloga, né, para ser um espaço isso, seguro, né, acolhedor, porque a gente acha também, né, é um lema muito feminista muito antigo, né, que o pessoal ele é político, no sentido de que o que uma mulher passa, claro que tem características individualizantes, né, da sua subjetividade, como que ela sente aquilo, mas tem características políticas no sentido de aquilo se repetir na história de outras mulheres. Então, no momento, né, que uma está escutando a outra, né, tá também entendendo, bah, não fui só eu que passei por isso, né? Ela agiu dessa maneira, ela criou essas estratégias de resistência, eu posso usar isso na minha vida também. Então, a gente quer muito há muito tempo assim fazer um grupo com as assessoradas do escritório, e eu acho que esse semestre vai sair do papel se tudo der certo. Vou estar torcendo desde já, porque é isso, eu também sou muito entusiasta dos grupos, as gurias são muito multiplicadoras, né? A gente fazia muito isso também na Mirabal. Uhum. Uma acaba sendo multiplicadora do conhecimento mesmo, né? De saber o que fazer. Eu tenho um conto que compõe a minha dissertação,
Não, ele não acaba bonito, né? Mas ele faz parte também de uma história. E é um conto que eu escrevo sobre um caso de violência doméstica e tal, narrado por uma criança e que tem uma resolução a partir da comunidade tradicional de terreiro, né? Pensando também, tu me trouxe essa questão dos diferentes saberes. Quando eu pesquiso, por exemplo, justiça reprodutiva em comunidade tradicional de terreiro, eu estou falando da psicologia, que é onde eu atuo, eu estou falando da saúde sexual e reprodutiva, eu estou falando do direito, eu estou falando de várias coisas, porque muitas vezes são nesses locais, né? São nas suas comunidades tradicionais. Infelizmente, algumas chegam na igreja e acabam ouvindo que é falta de rezar. A gente ouve todo tipo de barbaridade, assim, aqui na comunidade. E aí, te ouvindo agora, eu fiquei lembrando disso, fiquei lembrando desse conto e do quanto essa articulação mesmo, né, dos diferentes saberes pode ser muito potente. Consigam, né, criar essa rede de afetos possível e até educativo, né, pensando, e aí eu falo daí já enquanto mãe de um menino, pensando os guris que estão vindo aí, as gurias, a própria construção das diferentes parentalidades, né, a gente tem, nem tu trouxe, casos de família que são com duas mães, a gente também tem visto, né, duas mães, um pai, dois pais, uma mãe, várias diferentes formas de coparentalidade, famílias que não são nucleares, inclusive. E aí, enfim, fiquei aqui devaneando e pensando como a gente constrói tudo isso, né, dentro das possibilidades do que o Estado estrutura, né? Porque eu acho que essa é uma das principais dificuldades de lidar com a estrutura como eu estava trazendo. Queria também que tu pensasse, não sei se tu já pensou sobre isso, se quiser complementar, e aí, logo em seguida, a gente vai partindo para o encerramento. Então, já vai se preparando aí. E eu acho que, inclusive, pensar sobre, né, como eu cheguei a falar bem por cima, mas assim, não acho que todas as nossas investidas e estratégias elas têm que se centrar no Estado, né? Porque é isso, Uhum. pensar, claro, a gente não vai deixar de reivindicar políticas públicas, não vai deixar de reivindicar secretarias, né? Não vai deixar de reivindicar investimentos, enfim, né? Representatividade, né? Nos espaços, enfim. Mas nem tudo a gente vai ser sanado, né, através da institucionalidade, né? Tem coisas que é mesmo da ordem, né, do comunitário, né, da ordem dos territórios, né, de pensar estratégias que não passem necessariamente por dentro, né, dos poderes institucionalizados, assim, eu acho que dialoga um pouco do que tu tá falando, assim, né, de em que medida, né, a gente consegue validar também os conhecimentos, né, as práticas ancestrais, outras práticas comunitárias, né, outras práticas que são tão, às vezes, desvalorizadas, tão atacadas, tão subjugadas, subalternizadas, assim, e de realmente retomar tecnologias ancestrais, assim, né? Bom pensar assim, o futuro ele vai ser ancestral também, numa medida que a gente consiga retomar algumas práticas que sejam, né, comunitárias, que sejam a partir de tecnologias e ensinamentos que não passem necessariamente por algumas estruturas que às vezes não têm a capacidade de potencializar a nossa vida, né, de produzir bem Uhum. viver, assim. Então, acho que também pensar a mão, e daí é isso, às vezes é meio contraditório, né? Eu não vou ser uma É, advogada que eu vou sempre dizer que tem que entrar com processo judicial, muito antes, pelo sim. contrário. No mais das vezes eu vou dizer assim, não entre com processo judicial, porque esse não é o lugar que vai valorizar os nossos saberes, as nossas vozes, os nossos corpos, as nossas histórias, mas ser estratégico na medida de que, bom, neste caso, talvez seja imprescindível que tu entre com uma ação, mas em outro não, sabe? Então, também tem esse olhar, assim. Perfeito, é isso. Ó. De um lado, a gente acessa o jurídico com a advogada, faz o que tem que fazer, busca dentro dos trâmites da lei, do outro, a gente acende uma vela para Xangô e torce para dar tudo certo. Isso, E assim a gente exatamente, vai construindo, né? E Domi, exatamente. aí pensando nas jovens advogadas que estão se inspirando e ouvindo a tua trajetória, ouvindo a tua perspectiva, né, enquanto uma advogada feminista, qual conselho tu daria, assim, para quem está chegando, para quem, né, sei lá, a Dominique lá de 2015 que está chegando e está conhecendo agora essas possibilidades, o que tu diria, assim? Se eu fosse para a Dominique que está chegando, eu diria outras coisas, mas vamos pensar assim, eu acho que é um pouco assim, valorizar.
retomando até algumas coisas que a gente já vem falando, né? Um pouco de valorizar os conhecimentos técnicos e a acumulação que foram feitas por outras pessoas, né? Que já estão aí, né? Já estão articulando saberes, já têm um acumulado importante, ou seja, se capacitar, se instrumentalizar, né? Ir atrás, né? De conhecimento especializado nisso, né? Capacitação específica para esse tipo de demanda, não minimizar, né, o risco das mulheres. Eu acho que sempre quando a gente está falando, né, de violência, assim, isso é uma coisa que eu aprendo muito com a Natália, inclusive, né, que a Natália trabalhou muito mais, né, do que eu em abrigo, né, de mulheres em situação de letalidade, né, que é nunca minimizar o risco, né, sempre a gente vai ter uma orientação que vai ser assim, na dúvida, vamos dizer um pouco mais. Na dúvida, vamos preservar, né, dar mais alertas, porque a gente não pode, digamos assim, jogar com a possibilidade de não ter um risco. E, por outro lado, assim, diria para quem está começando, assim, que apostar também naquilo que a gente estava falando, da criatividade, assim, porque às vezes vejo que algumas pessoas que estão começando, elas ficam muito. Ai, mas em que artigo que eu acho o negócio, que código que tá essa lei que tá esse pedido que eu vou fazer. Não importa onde tá, pode ser que não tenha lei nenhuma Uhum. para dar base para o teu pedido, mas se a gente vai entender o direito como um instrumento protetivo que a gente está disputando, o pedido basta, a gente vai pedir com base na normativa, na Constituição, que seja, né, de mitigar a violência, assim, né, não precisa ser um regramento específico, assim, então às vezes eu vejo que algumas advogadas ficam assim, ah, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer isso? Tu vai pedir, e tu vai pedir fundamentando, articulando, né, construindo aquela necessidade de uma forma persuasiva para demonstrar para aquele juiz, para aquela juíza que precisa de medida protetiva específica daquele jeitinho ali, né? Tem uma cliente assim, trabalha no mesmo lugar que o cara, no mesmo terreno que o ex. Sim. Bom, vai ter um pedido específico para ele não entrar na loja dela. Não interessa no que tu tá fundamentando, tu tá fundamentando de uma forma mais ampla no risco à integridade dela. Então, né? Então, acho que diria um pouco sobre isso. E se eu fosse falar para advogado, para Dominique, que eu fui assim, eu acho que de apostar um pouco mais na alegria assim do coletivo, assim, acho que às vezes eu era muito uma pessoa muito rigorosa assim no sentido Sim. de justamente por ver todas essas coisas sérias e graves, eu era muito durona assim, e às vezes tem pessoas que não estão assim com essa mesma, e daí eu ficava meio querendo, né, assim, exigir um compromisso das pessoas que às vezes elas não estão comprometidas, né? Então vai ser por um outro lugar de sensibilidade, acho que isso que a gente estava falando, né? Outros lugares de conhecimento que passam pelo afeto, né? Então não necessariamente pelo dever, por aí, assim. Há alguma contradição entre, aí pensando nas questões raciais, né, entre o que a gente propõe de proteção das mulheres e os processos de encarceramento em massa, por exemplo? É um tema bem complexo, bem amplo, assim. Não, eu acho que essa discussão ela tá posta, assim, mas eu acho que é pensar assim que quando a gente fala de violência doméstica, raríssimas as vezes a gente está falando de um risco de prisão, tá? Uhum. Porque, assim, para ser decretada uma prisão, tem que ter havido muita coisa grave para ser decretada uma prisão, tá? Muitas mulheres também têm isso, assim, não querem registrar um boletim de ocorrência, não querem pedir uma medida protetiva porque elas não querem que o pai de seus filhos vá preso. Bom, mas não é tão automático assim. Olha, o cara tem que descumprir de forma grave, a descumprir a medida protetiva reiteradas vezes, né, para que haja, né, um risco de prisão mais imediato. Vou te falar assim, ó, eu tô há 3 anos no escritório, nós não tivemos nenhum pedido de prisão durante esses 3 anos. Porque Importante. muitas vezes a medida protetiva ela sana já a situação, né? E daí, bom, tá descumprindo. Tem outras medidas menos gravosas, menos invasivas, menos danosas, né? Menos, digamos assim, interventivas, problemáticas que a prisão. Então, se geralmente se tenta, os próprios juizados, assim, tentam fazer outras medidas mais duras antes de lançar a mão da prisão, assim. E Sim. quando lança a mão da prisão, não é por muito tempo, tá? Inclusive Uhum. é isso, assim, às vezes casos
E daí é isso, eu não sou uma feminista abolicionista, né? Eu não Uhum. advogo pela abolição da prisão, porque eu acho que é isso. Tem situações excepcionalíssimas, né? Muito, muito excepcionais mesmo, né? Que às vezes vai ser a única coisa a prisão. Concordo. Situações em que há um risco muito reiterado. Claro, a gente pode dizer assim, tá, a mulher pode ir para outro estado, mas daí a mulher vai ter que ir para outro estado, né? E refazer a Mas vida acho que inteira. por fugindo do cara, né? Mas é isso, são situações mais excepcionais. Por Uhum. vezes, outras, né, circunstâncias dão conta da violência, outras medidas. O feminicídio é altíssimo, né? Claro, tem situações que, de fato, a prisão vai ser, digamos assim, aí a gente tem que entender que é o direito penal, assim, em última medida, a gente chama assim, em última ratio, né? Em última instância, quando nada mais funcionou, bom, talvez por 2 meses a pessoa ficar presa para a mulher conseguir se organizar, Sim. vai ser o que vai salvar a vida dela. Então, entre o E dano de uma prisão e salvar a vida de uma mulher, mas é isso, acho que tem que contextualizar, né, total. essas situações excepcionais, né? E a gente vai ver hoje o que que são as pessoas que estão encarceradas. Bom, maior parte, né, por lei de tráfico de drogas, maior parte, né, com recorte racial e de classe, que, bom, não é esse a especificidade que a gente está falando. Crimes, né, de altíssimo risco de letalidade. É outro perfil das pessoas que estão encarceradas em massa, né, no Brasil. Eu vi um caso esses dias que é isso, né? Teve uma medida protetiva, aquela coisa toda durante o período de validade, eu não sei se tem validade, né? Tem um tempo ali da medida Pode protetiva, falar sobre isso. e durante o tempo da medida protetiva, enfim, né, a criatura se manteve distante, e no momento em que. E aí ele é tão, foi tão cretino, tão esperto, que no momento em que o advogado dele informou, né, que esse tempo já havia passado, ela teria que reentrar com isso, ele volta, né, a incomodar, a bater no portão, a usar a criança, a ligar, encher o saco, inclusive ameaçando de que, eu já sei que agora eu posso, sabe? Então, esse tipo de coisa que me deixa assim, ó, enlouquecida. Aí a minha vontade era, o que esse fulano tá fazendo solto, sabe? Acessando essa mulher novamente. Então, e por isso que eu te perguntei, né? Porque é disso, da gente olhar e dizer que muitas vezes a complexidade das discussões ela vai além do que somente essa discussão rasa, né? Sobre, enfim, sobre o encarceramento. É que nem tu trouxe. A maioria das pessoas que estão encarceradas são, sim, pessoas pretas, né? Eu acompanho algumas outras advogadas que trabalham com isso, mas muito em função do tráfico, muito em função de outras demandas que não essa, né? Enquanto que, ao contrário, muitas mulheres estão morrendo justamente, né, em função disso. Então, acho que não, eu particularmente não vejo contradição, mas eu queria ter te escutado e foi muito bom. Nesse sentido, assim, claro, a gente sempre vai ser crítica, né, ao sistema de justiça criminal, nesse sentido, assim, bom, por uma questão de uma seletividade racial, talvez se for um homem ofensor branco, rico, e um homem ofensor negro periferizado, vai ser mais fácil ser decretada a prisão de um homem negro, né, por achar que há uma periculosidade maior por todo um estigma racista, né? Mas a gente nunca vai deixar de, né, fazer esse tipo de discussão e fazer essa crítica, né? Mas é sempre entender num aspecto mais amplo, né, de redução de danos, né, o que esse tipo de pedido pode, né, reverberar na prática, assim. E entendendo que é isso, né? Esse macro, né? Essa leitura macro de quem é encarcerado, quando, qual porcentagem, como, enfim. Sobre a Uhum. questão das medidas protetivas, assim, é uma questão bem complexa, assim, no sentido de que antes, pouco tempo atrás, na verdade, um pouco menos de um ano atrás, as medidas protetivas geralmente elas eram decretadas com uma validade de 3 ou 6 meses. Daí a mulher podia, estava chegando digamos assim, o prazo de validade, ela podia entrar direto em contato com o cartório, pedir a renovação, motivo e tal e tal. Geralmente, a primeira pedido de renovação geralmente era deferido, a menos que é um cara que no processo da medida protetiva já esteja ali fazendo toda uma articulação, enfim, às vezes a gente vê, né? Tem agressores assim
que querem discutir ali no processo da medida protetiva a situação, sendo que nem o processo da medida protetiva ele não é para isso. A medida protetiva é Uhum. só um processo para decidir certas situações, para decidir, para proibir certas condutas, para manter a segurança da mulher. Ou seja, ele é um processo que ele não vai discutir se aconteceu ou não. Lembra que eu Uhum. falei antes assim, é com base na palavra da mulher. Não vai investigar se aconteceu o que ela está dizendo ou não, mas vai levar em conta o risco. Então, é um processo para proibir certas condutas, ou seja, proibir de se aproximar, proibir de entrar em contato, proibir de ir no trabalho da mulher, na casa da mulher, proibir de postar nas redes sociais, proibir tem questões patrimoniais, né? Por exemplo, assim, vai proibir de vender um bem que é de ambas as partes, ou que Uhum. está só no nome do cara, mas é da mulher também, porque vai partilhar aquele carro, aquela casa, enfim, aquela moto. Então é para isso, é para assim, digamos assim, manter seguros os direitos das mulheres, né, nesse processo. Por uma decisão do STF, não pode mais ter prazo de validade, tá? É para, digamos assim, ser aplicada, né, a medida protetiva e não ter mais validade, ou seja, ela só parar de valer quando não houver mais risco. O que que as Ah, juízas e os juízes estão fazendo agora? Elas estão dizendo assim, não tem validade, mas daqui a 6 meses eu olho para ver se tem ainda, se é precisa manter. Ou seja, na prática, as juízas e os juízes estão driblando o que o STF falou, uhum. né? Mas tem uma outra lei que diz que só pode ser negada a medida protetiva quando não existir risco de violência. Então, essas coisas, elas parecem meio técnicas, meio chatas, meio jurídicas, Uhum. assim, mas são bem úteis, bem importantes, né? Porque tem mulheres, assim, eu vejo muito, assim, que é negado quando é uma mãe que pede uma medida protetiva contra o filho, né? Casos, Uhum. por exemplo, assim, filhos com situação de drogadição, né, que agridem as suas mães, né? Isso é muito Uhum. comum, né? E às vezes é negado porque diz assim: não, mas ele não está agredindo ela porque ela é mulher, ele está agredindo ela porque é uma questão de uso de drogas, e daí nega a medida protetiva. Entendi. Isso aí eu fico maluca. Isso aí eu fico maluca. Não podia, não pode. Tem que Sim, ser é. deferida a medida protetiva. Como é que tu vai dizer que não tem uma violência, um atravessamento interseccional de porque ela é mulher, que ela é. Mas, enfim, então acho que é Sim. interessante essas coisas, assim, porque vamos pensar, né, se alguém está ouvindo, né, e quer pedir medida protetiva, ou teve uma medida protetiva negada, bom, tem que recorrer disso, vai na defensoria, tem defensorias especializadas, né, ou vai no escritório especialista, né, em violência de gênero da sua confiança. Então, tem caminhos para questionar isso. Perfeito, perfeito. Enfim, a gente já está aqui encerrando a nossa entrevista, uma pena, porque é isso, né? De repente, num futuro, a gente te chame de novo, talvez surjam várias perguntas, e tu sabe como é que é, né? Onde surge um fio, a gente vai puxando, vai aparecendo mais coisas. Mas queria só lembrar de te agradecer de novo, assim, pela disponibilidade do teu tempo, por todas essas histórias, por se disponibilizar a fazer isso, né? Por olhar e dizer, olha, isso daqui que eu quero fazer, porque muitas de nós às vezes não tem muito para onde ir, muito para onde olhar e encontrar pessoas como tu, como a Nath, como outras pessoas que pensam a partir de uma perspectiva de proteção mesmo, né, a partir da violência baseada no gênero, uma perspectiva feminista diante do direito de família, é de uma importância ímpar, assim. Eu quero que tu não esqueça disso nunca para poder continuar, né? E aí eu aproveito para dizer que quem quiser, né, conhecer o trabalho da Dominique, da Natália, tem o arroba, né, no Instagram, é o Goulart e Jobim Advogadas. Eu vou deixar o arroba delas nos comentários, vou deixar certinho ali para quem quiser conhecer. O Dominique Goulart.adv, né, advogada, também tá disponível para quem quiser acessar, conhecer. E qualquer coisa também podem me mandar no direct, podem me mandar inbox, podem me mandar e-mail, que a gente dá um jeito de fazer vocês chegarem, né, até as gurias de alguma maneira. Muito bom, ótimo sempre trocar contigo. Saio com o coração quentinho. Obrigada por tudo que tu é, né, que tu faz, e por esse espaço, e por ser essa referência também. Então,
Que bom que a gente possa, né, aí tá abrilhantando um pouquinho, né, do brilho dos olhos uma na outra, assim, gratidão. Então, um grande abraço, uma boa semana para todo mundo e até o próximo Diário de Mamãe Descabelada. Beijão, gente!